Olá, boa tarde. Operação Presságio, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis e outros 3 ex-servidores são presos. Florianópolis é a terceira capital brasileira com maior índice de reajuste de aluguel. Seminário do Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas reúne gestores na capital. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no nosso SC Acontece. Boa tarde. A Polícia Civil deflagrou mais uma fase da Operação Presságio. O ex-secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Edmilson Pereira, o ex-assessor René Raul Justino e outros 2 ex-funcionários da Prefeitura, Kleber José Ferreira e Lucas Rosa Fagundes, foram presos na manhã desta quarta-feira. Olá, Grazi. Foram cumpridos 4 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, Palhoça e Balneário Camboriú. A operação investiga os crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro na Prefeitura Municipal de Florianópolis. O nome dos 4 presos foi confirmado à nossa equipe pelo diretor-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. Ed Pereira é ex-secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Florianópolis. René Justino trabalhava como assessor de Ed. Kleber José Ferreira trabalhou na Prefeitura até 2016, como diretor administrativo e financeiro no setor de licitações. E em 2022 foi coordenador técnico de um projeto social de futebol. Lucas da Rosa Fagundes foi gerente de projetos esportivos na Fundação Municipal de Esportes até 2022, quando foi exonerado do cargo. Essa foi a segunda fase da Operação Presságio. Ela começou no dia 18 de janeiro com uma busca e apreensão dentro da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A partir disso, foi descoberto um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, da qual Ed estava à frente no momento. Os 4 estão presos preventivamente. Hoje à tarde, por volta da 1 da tarde, acontecerá a audiência de custódia. Em seguida, a Polícia Civil de Santa Catarina deve divulgar mais informações sobre este caso. Gabriela Mariotto para o SC Acontece. Olha, a defesa de Ed Pereira disse que acompanhou o cliente hoje de manhã no interrogatório na DEIC e, como ainda não tiveram acesso ao inquérito, ele teria optado por permanecer calado, não para exercer o direito constitucional, mas sim porque pretende prestar todos os esclarecimentos a partir do momento em que ele conhecer o conteúdo de toda a investigação. Já a defesa de René Justino afirma que a decisão é ilegal e injusta e aguarda a audiência de custódia. A gente ainda não conseguiu contato com a defesa de Lucas Fagundes e de Kleber José Ferreira, mas o espaço segue aberto para as manifestações. Mudando de assunto, uma pesquisa realizada em pelo menos 8 capitais brasileiras apontou que Florianópolis está entre as 3 primeiras que mais registraram aumento no índice de reajuste de aluguel acima da inflação oficial. Isso quer dizer que alugar um imóvel na capital está cada vez mais caro. Santa Catarina lidera o ranking de valorização de imóveis no Brasil. Investidores de todo o país são atraídos ao estado pela proximidade das praias e indicadores em alta para a economia. Mas, além de comprar, alugar um imóvel é muito importante também. Afinal, será o lar de uma família. Elas precisam primeiro realizar a escolha do local onde elas vão morar, que isso é principal, né? A casa, o imóvel, tu vai melhorando com o tempo, tu vai deixando com a tua carinha. E levar em consideração a questão da renda familiar também, né? Não tomar mais do que 30% da renda familiar, né, com essa locação, né, juntando a questão do pacote completo de locação, que leva em consideração o IPTU, o condomínio, água, luz, internet, comida, lazer, educação, né, para ela manter todos os aspectos que envolvem a vida dela. Apesar de ser menos complexo que comprar um imóvel, o processo de locação requer cautela e cuidados por parte do locatário. A Cindy chegou à capital catarinense há uma semana e, para alugar o apartamento, procurou uma ajuda especializada. A localização era o mais importante para mim, porque eu considero importante morar um pouco mais próximo aqui do trabalho, um bairro que não seja tão distante e que permita ter uma qualidade de vida um pouco melhor, que para mim é o centro atualmente. E aí a renda também para parametrizar o valor do aluguel. Fora de Floripa, a gente já encontra lugares próximos daqui com um aluguel assim infinitamente mais baixo.
baixo. Naturalmente, Floripa, né, por ser uma ilha, a gente está limitado de terra, a valorização aqui é muito maior imobiliária, naturalmente a locação também muito mais alta. Então, buscar essas alternativas, né, para uma família que quer ficar aqui no estado, né, mas que busca essa qualidade de vida, é uma opção. De acordo com o último levantamento, o preço médio de locação de apartamentos prontos em Florianópolis registrou um aumento e o índice ficou acima da inflação oficial medida no mês passado, o que se manteve agora em maio. Uma das razões para isso é que os proprietários entenderam que comprar imóveis para vender tem sido mais vantajoso do que alugar. E atrelado, por exemplo, a Europa está em guerra já há algum tempo, a gente tem recebido muitos investidores europeus, né? A gente tem vendido imóveis para pessoas da Rússia e tudo mais. Então, naturalmente, quando o país está em crise, eles vão buscar investir o dinheiro dele num país que eles veem potencial de valorização, que é o caso daqui do Brasil em geral e Santa Catarina principalmente. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou a Lei Melissa, que traz diretrizes para a proteção das mulheres na hora do parto. A Raquel sobreviveu ao parto, mas teve que conviver com a dor da morte da filha e com as sequelas causadas pela violência que sofreu. Eu sofri violência obstétrica no parto da minha filha Melissa em 2020, aonde ocasionou a morte dela. E eu não consegui ter um acompanhamento e um acolhimento dentro do hospital humanizado para mim compreender esse luto, para mim ter uma despedida com a minha filha. E eu saí de colo vazio da maternidade. O projeto intitulado Lei Melissa Afonso Pacheco foi aprovado pela bancada feminina na Assembleia Legislativa Catarinense e propõe que unidades de saúde públicas e privadas garantam que as mulheres em trabalho de parto tenham atenção integral em casos de perda gestacional espontânea, natimorto, perda neonatal e violência obstétrica. Eu luto por justiça e com essa minha luta que eu exponho e falo sobre a melhoria de políticas públicas dentro das maternidades, sobre a humanização do luto no momento da perda. Foi elaborado um projeto de lei que falasse sobre essa violência e que conscientizasse sobre a humanização do luto na hora da perda de um filho. O acolhimento e toda conscientização e elaboração que esses pais precisam no momento dessa perda. Eu acompanhei toda a história da Raquel quando ocorreu o fato com a Melissa e que bom que agora, de alguma maneira, essa dor dela pode ajudar outras mães. Vamos para um intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre cidades excelentes. Não saia daí. Esta é a 4ª edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma ferramenta importante para eleitores e gestores avaliarem as administrações municipais. E nesse ano, a premiação fará uma análise dos últimos 4 anos de gestão. Prefeitos já premiados entendem a importância dessa avaliação, veja só. O prefeito de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, mostra com orgulho as 9 premiações. O Prêmio Band Cidades Excelentes, ele traz hoje uma segurança para o gestor. O gestor, ele se avalia pelos resultados que o Instituto Áquila traz. Todos os 5.570 municípios brasileiros estão inscritos automaticamente no Prêmio Band Cidades Excelentes. A avaliação é feita através de uma plataforma com inteligência artificial. O IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, tem 73 indicadores distribuídos em 6 pilares: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. A Band, quando realiza uma premiação como essa, está incentivando os gestores a perseguirem as boas práticas, a compartilharem as boas práticas e, claro, reconhecendo aqueles que têm se destacado. As cidades são divididas por número de habitantes. As vencedoras disputam a etapa nacional, que premia também cidades com mais de 500 mil habitantes e capitais.
Esse ano, o prêmio vai selecionar as 3 cidades com maior evolução nas notas nos últimos 4 anos. Tempo do mandato do prefeito. Os critérios que são adotados, as formas da premiação são bons para que os prefeitos e prefeitas possam estudar na sua administração e priorizar os investimentos. O Prêmio Cidades Excelentes, criado em 2021, é uma iniciativa da Band, com parceria do Instituto Áquila, que reconhece como cidade excelente aquela que proporciona bem-estar e atrai pessoas e empresas para viver e fazer negócios. E olha, Florianópolis está sediando o seminário do Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas. As discussões pretendem abordar os desafios e as soluções para uma gestão eficiente das regiões, promovendo o intercâmbio técnico e político necessário para o avanço dessas áreas. A gente recebe aqui no estúdio o Gilson Santos, presidente do Fórum e diretor-presidente da Agência de Assuntos Metropolitanos do Governo do Paraná. Muito boa tarde. Obrigada, Gilson, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, a participação hoje de várias entidades metropolitanas do Brasil nesse encontro nosso aqui em Florianópolis. Muito bem, inclusive começou ontem, ainda hoje vocês têm algumas discussões, né? Explica pra gente o que é esse fórum, né? Qual a importância de reunir essas pessoas? Nós temos no Brasil o fenômeno das regiões metropolitanas, instaladas a partir de 1974. É uma região que ela se desenvolve em torno da capital ou eventualmente de uma cidade, no que se torna uma metrópole e que concentra as cidades ao seu entorno. São as chamadas cidades conurbadas, que elas são vizinhas e que eventualmente você está numa cidade e vai para outra sem até perceber que você ultrapassou uma divisa. Então essas regiões metropolitanas, elas têm que trabalhar de forma integrada e nós temos o fórum que reúne os dirigentes dessas entidades para discutir o que nós chamamos de funções públicas de interesse comum. Quais são elas? Questão do transporte coletivo, a questão do lixo, saneamento, questão do uso do solo. Então é um trabalho conjunto, onde nós trocamos experiência, entender o que está sendo feito de uma região metropolitana que pode ser validada e aproveitada por outra, no sentido de que a gente possa entregar o melhor produto, o melhor serviço público para a população. Com certeza existe uma troca, porque afinal de contas, como você falou, vem gente de vários lugares do país, e aí experiências que dão certo num lugar podem servir de exemplos para outros, é mais ou menos essa conversa? Exatamente. Nós temos, por exemplo, entidade metropolitana que, além da questão do uso do solo, ela trabalha com transporte coletivo, ela faz a gestão do transporte coletivo metropolitano. Já uma outra entidade metropolitana, de algum outro estado, ela atua mais na questão de projetos de infraestrutura urbana, como parques, praças. Então é nesse sentido que cada oportunidade, uma ou duas, até mais entidades, faz uma apresentação do seu plano de trabalho, do seu plano de atuação, para que as outras possam se aproveitar desse material e de ter essa troca positiva. Sempre aquela experiência de você copiar o que está dando certo. E se você já tem uma entidade que está fazendo essa entrega à população, você tem um ganho já de aproveitar, por vezes, uma ação, um material, um trabalho que está sendo realizado e que você pode automaticamente trazer para a sua realidade, da sua região metropolitana e colocá-la em prática. Com certeza um encontro que garante aí muito avanço para as regiões metropolitanas de todo o país. É um desafio, porque elas estão crescendo. 70% da população brasileira se concentra nas regiões metropolitanas, então a gente sabe desse desafio da mobilidade, como que as pessoas conseguem, né, ganhar tempo, chegar mais cedo em casa, ter um transporte coletivo que seja mais eficiente, como que se dá essa questão da ocupação do solo, o zoneamento dessas cidades, onde pode ser permitido ou não você fazer prédio, você ter edificação horizontal, vertical, quais são as áreas de mananciais, de APA, de questão do meio ambiente, de abastecimento público que precisam ser preservadas, enfim. É um longo debate, sempre no intuito de que você possa preservar o melhor futuro possível para essas regiões metropolitanas. Muito bem, Gilson, aí dando um panorama para a gente, né, sobre o que está acontecendo, então, nesse momento, inclusive, acontece esse fórum, né, e a gente agradece muito a sua participação aqui, também por explanar para a gente sobre esse assunto que, com certeza, interessa a todos, principalmente das regiões metropolitanas, mas que envolve um estado inteiro. Obrigada, viu, Gilson? Perfeito, eu que agradeço uma oportunidade e uma alegria estar sendo Florianópolis a sede desse nosso encontro nessa semana. Muito bem. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12h45, a gente está de volta com mais informações para você. Até lá!